Opa, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo aí a mais um ambiente virtual, num formato um pouco diferente, para que a gente possa ter aí as aulas teóricas do nosso curso online. Aqui é um slide, vocês me veem pequenininho aqui na tela, mas tem todo esse ambiente de informações aí para ver textos, imagens, figuras, diagramas e assim por diante. Então, sem mais delongas, iniciando, tá? A gente começa aí tentando mostrar a você, meu aluno, qual é a importância de uma bomba d'água, o que é uma bomba d'água. Tá? Então, desse slide a gente vai tentar mostrar a você o que seria isso. Basicamente, uma bomba d'água é uma máquina elétrica utilizada normalmente para realizar a transferência de água entre locais distintos. Pode ser usada também para pressurizar a água. Normalmente é conectada a canos que viabilizam a passagem da água. Então aqui a gente tem duas imagens onde mostram dois modelos distintos de bomba, mas ambas estão fazendo basicamente isso aí, retirando a água através da sucção, tirando a água de um local e levando até outro local. E aí, tendo em vista do que é e como funciona, a gente consegue enxergar a aplicação. Por exemplo, a bomba d'água pode ser aplicada em diversos contextos, como por exemplo, poços artesanais, caixas de águas elevadas, locais alagados e também na irrigação. E aí, Jacques, o que seria um poço artesanal? Imagine que você mora na casa de praia, você mora no campo, na fazenda, no sítio e não tem água encanada. O que é que vai fazer? Vai se cavar um poço de 10, 15, 18 metros e assim por diante de profundidade para poder retirar essa água. E aí, essa água só vai ser retirada do poço de duas formas. Ou você vai jogar um balde com uma cordinha e puxar água, ou você vai estar utilizando aí uma ferramenta muito legal que é a bomba d'água para fazer a sucção, a retirada da água e levar até onde você quiser. Então, inclusive nessa imagem aqui temos um exemplo de um poço, que é enganação, e a bomba d'água aqui, puxando essa água de dentro e levando até o destino final. Outro ponto interessante, às vezes até mesmo na cidade, existem caixas d'água que são bem elevadas, em indústrias, em, escolas ou algo parecido. E aí, o que acontece? A água da rua não tem força suficiente para levar a água até a caixa d'água. Vai ter que ter quem? Uma bomba d'água para poder levar essa água até lá. Outro ponto importante é que em locais alagados, como por exemplo uma casa com um porão, choveu ou o rio inundou, enfim, entrou água no porão, para retirar aquela água, caso não tenha um sistema hídrico de drenagem, vai ter que usar uma bomba d'água assim para poder puxar aquela água que está ali e jogar, desgotar, digamos assim, Outra coisa legal é que nosso país ele tem um poder econômico muito forte na agricultura. E aí, muitas vezes, para fazer a irrigação automática ou semiautomática de plantas, das plantações, usa-se quem? Conjunto de bombas, uma casa de bombas ou casa de máquinas para poder retirar água de reservatórios, rios, poços, represas e levar para fazer aí a irrigação do campo e fazer futuramente a colheita. Outro ponto importante é que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um poder econômico muito forte em relação a viver de camarão, que é a carcinicultura, E aí, muitas vezes, para ajudar na oxigenação, eu tenho uma máquina elétrica lá semelhante à bomba d'água, ou se não a bomba d'água, para poder estar fazendo lá esse processo de oxigenação da água do viveiro e ajudando aí. Então, é bem parecido aí a questão da partida da bomba, Coisa que a gente vai também estar estudando aqui. E aí, quais seriam as características de uma bomba d'água, certo? O que você precisa saber em relação às suas características? Primeiro, há uma grande variedade de bombas no mercado e, de acordo com o contexto da instalação, um modelo específico é escolhido. O que quer dizer? Quando você começar a entrar no mercado e pegar serviço dessa área, você vai ver que existem bombas que estão fora do poço, bomba que está lá no fundo do poço, dentro do poço. E aí, de acordo com esses modelos, você vai perceber que a aplicação muda. Então, vai ter uma bomba para um poço X, uma bomba para um reservatório Y e assim por diante. Porém, o que importa para a gente é que essa bomba é uma máquina elétrica que eu preciso, como eletricista, saber fazer todo o aparato para que ela funcione de forma perfeita e atendendo à expectativa do cliente. Isso que é importante para você. E aí, as características nominais de uma bomba são muito importantes para que seja montado um circuito de comando com qualidade. E você precisa saber de duas coisas cruciais, que é a potência elétrica e a tensão de alimentação. É importante demais saber se sua bomba é de 1 cavalo vapor, 1 HP ou sua bomba é de 1000 watts. Saber aí qual é a tensão de alimentação, se é 120 volts, se é 220, se é 380 volts trifásicos, se é 220 volts trifásicos. Isso aí é muito importante. Então essas informações você tem que saber colher da bomba. E aí, Jacques, onde é que essas informações ficam? Ficam na nossa
plaquinha, né, na placa de informações que a bomba deve vir através do seu fabricante, né, dizendo muita coisa. E aí tem desde a parte de vedação a parte de alimentação elétrica. E aí a gente consegue retirar aqui, ó, dessa placa, além de informações de fabricante, número de série, alguma coisa, a gente tem aqui as informações elétricas que estão aqui nessa parte da plaquinha e estão traduzidas aqui do outro lado. Então, no caso aí, ó, essa placa nos fala que essa bomba tem uma tensão de alimentação de 125 volts, certo? Então, para alimentar essa bomba, eu preciso ter disponível 125 volts monofásicos. Esse valor de tensão eu vou estar encontrando na região sul do país, né? Que é lá 110, 115, 127, depende muito da região. A frequência de trabalho é de 60 Hz. Isso implica em dizer em quê? Que a rede elétrica que vai alimentar precisa ter uma frequência de 60 Hz, que é, digamos, a grande maioria dos casos que a gente tem no país, a rede elétrica é de 60 Hz. Esse I igual a 12,5 A, né, seria aí uma corrente de partida igual a 12,5 amperes. Já que o que isso quer dizer? Uma bomba ela é uma máquina que está parada. Quando você energiza, ela tende a ter que exercer uma força muito grande para vencer a inércia. E aí, para vencer a inércia, começar a entrar em movimento, começar a fazer a sucção, ela vai ter uma corrente de partida um pouco elevada, né? Essa corrente de partida vai em um pico e depois volta e se estabiliza. É interessante saber esse valor também por questões de escolha de circuito de segurança, como disjuntor, relé térmico e assim por diante, ok? Fusíveis, caso tenha também. IP58, que seria isso? Esse IP é um grau de proteção, tá? Em relação à proteção mecânica, elétrica, vedação e assim por diante. Então, geralmente todo motor elétrico, bomba, caixa, painel elétrico, etc., tem sim lá o seu grau de proteção. Tá? Enquanto maior for esse IP, mais protegido o equipamento é, a máquina é, certo? Então, no caso aí, essa bomba dessa plaquinha tem um IP58, que é razoavelmente bom para a proteção aí de qualquer avaria ou qualquer coisa que possa estar acontecendo dentro ou fora da bomba. E uma coisa que é interessante aí é a questão da potência. Essa plaquinha, ela dá a potência mecânica e a potência elétrica. A potência mecânica é 0,5 HP e a potência elétrica é 380 watts. Já que esse HP, eu não sei o que é, eu sou eletricista, trabalho, mas não lembro o que é esse HP. HP é uma unidade de medida inglesa para potência mecânica e é bem semelhante ao CV, que é o nosso cavalo vapor aqui. No próximo slide você vai entender um pouquinho melhor sobre isso aí. O horsepower, né, o HP e o CV, que é o cavalo vapor, são unidades de medida de potência mecânica. E o watt ou watt, tá, é de potência elétrica, tranquilo? E aí, nesse caso, é interessante você saber que essas máquinas elétricas, principalmente bomba e motores elétricos, a potência o fabricante fornece em valor mecânico. E aí, para você usar isso para dimensionar o seu fio, para dimensionar o seu disjuntor, algo parecido em relação ao circuito de comando, você precisa converter do valor mecânico para a potência elétrica. E aí, para fazer isso é muito simples. Basta você saber que um CV, um cavalo vapor, equivale a 735,5 watts, e um HP equivale a 755,7 watts, tá? Então é muito simples fazer essa conversão. E aí um exemplo para você entender seria isso aqui, ó. Qual a potência elétrica de uma bomba de 2 HP? Ou seja, a potência mecânica da bomba eu tenho, são 2 HPs. E qual seria a potência elétrica? Simples. Você vai dizer o seguinte, olha, se um HP é 755,7 watts, logo 2 HP é só eu multiplicar. Fazer aqui, ó, 2 vezes 755,7 vai me dar aí, ó, 1.491,4 watts. Jackson, cara, eu tenho extrema dificuldade em matemática. Eu não lembro muito bem da fórmula, não sei calcular. E aí o que eu faço? Simples. Se você tem acesso à internet, vai fazer isso aqui, ó. Vai vir no seu navegador, vai entrar no google.com, como a gente vai abrir aqui, e nesse site você vai conseguir encontrar um conversor, tá? E aí vai ser muito simples, como se fosse automático. Colocou o valor, ele já dá o valor correspondente do outro lado. Então você não vai ter dificuldade em fazer isso aí. É bem simples, você vai conseguir entender. Tá? Vamos esperar só um pouquinho abrir aqui, o PC está um pouco lento, mas vai abrir e vocês vão conseguir enxergar. Só um instante, pronto. Aqui no Google, você vai pesquisar aí, converter, que apareceu, converter HP em watt. E aí ele aparece e você coloca aqui o valor que você quiser. Por exemplo, 1,5 HP. São quantos watts? 3 HP são quantos watts? E assim por diante. Isso, a mesma coisa para cavalo vapor. Você pode colocar aqui, ó, converter cavalo vapor em watt.
e aparece, mesma coisa, só fazer, não tem besteira. Então, ó, não sei calcular, não sei converter, simples. Celular ou computador com internet, você consegue resolver isso aí facilmente. Mas também, lembre-se que o cálculo é muito simples, é simplesmente uma multiplicação. Voltando para o nosso slide, essa parte já foi vista, vamos para o próximo. Uma coisa que é legal, existe no mercado de bombas a bomba monofásica e a trifásica, certo? Então, ó, de acordo com a necessidade e capacidade de realizar trabalho ou por adequações à rede elétrica local, as bombas d'água são encontradas no mercado com alimentação trifásica ou monofásica. Então temos aqui exemplos, imagem dos dois modelos, o modelo monofásico e o trifásico, que podem variar de cores, tamanhos e assim por diante. O que é interessante é que o modelo trifásico, geralmente, ele reflete naquela bomba mais potente. E aí vai ser em locais onde realmente o contexto hídrico seja um pouco mais forte. Uma caixa d'água que esteja muito alta, ou até mesmo na parte industrial ou algo parecido. Porém, o que é interessante é que quando você pega um modelo trifásico, você tem que saber, e isso vem dizendo na plaquinha, se ela é trifásico 380 ou trifásico 220. É importante. Ainda mais saber se ela tem fechamento. Fechamento para trifásico 220 ou fechamento para trifásico 220 ou 380. Saber esses dois aí. Já o modelo monofásico, você precisa só saber se é monofásico 220 volts ou é monofásico entre 110 e 127. Sabendo disso aí, você vai conseguir fazer aí o uso correto dela sem ter nenhum problema. O que é que muda? Muda o comando, a parte de força, o comando muda um pouco. Um comando para acionamento automático, por exemplo, de bomba monofásica, ele muda a sua instalação para o de bomba trifásica. Porém, os dois nós vamos ver aqui no nosso curso. Passando para o próximo slide, aqui eu trouxe essa imagem para que a gente possa entender, mais ou menos aí, como é que deve funcionar um sistema com bomba d'água, ou pelo menos um exemplo de um sistema que tem a bomba d'água aí, Seria aqui, nós temos uma casa, uma residência, temos um reservatório de água, um poço, temos um reservatório de água em cima, que é a caixa d'água, uma encanação e temos uma bomba. E aí, nesse tipo de contexto aqui, nós vamos trabalhar bastante ele no nosso curso, ou seja, os comandos, os circuitos que nós vamos trabalhar, diagramas, muitas vezes vão ser voltados para esse tipo de sistema, onde eu tenho uma bomba, tem um reservatório que eu estou puxando a água e um reservatório que eu estou colocando a água. Esse aqui é um dos contextos mais completos que a gente tem da aplicação de uma bomba d'água. Então aqui, essa caixa d'água, vamos chamar de reservatório superior, e o poço, vamos chamar de poço, vai ser o nosso reservatório inferior. E aí existem algumas coisas importantes. Por exemplo, essa bomba aqui eu não posso apenas ligar ela na tomada e deixar ela funcionando. Não, eu preciso tentar preservar ela contra curto-circuito, contra sobreaquecimento ou qualquer avaria que possa estar acontecendo. Assim como também, por exemplo, essa caixa d'água aqui, quando ela encher, eu tenho que ter alguém aí que me diga: ei, bomba, deixe de funcionar, eu já tenho muita água. Do mesmo jeito que, quando esse poço secar aqui, eu tenho que ter alguém que me diga assim: ei, bomba, não funcione mais porque eu não tenho mais como lhe dar água. Então, tudo isso aí, quem faz? É o comando da bomba, O circuito de comando, o circuito de força consegue preservar a bomba em relação ao seu funcionamento, assim como também ver o seu contexto externo, ver se tem água demais na caixa d'água, ver se tem água de menos no poço e fazer com que a bomba só funcione nas condições corretas. Então, uma coisa que a gente vai perceber aqui no curso é que esse tipo de sistema eu tenho condições de funcionamento e essas condições de funcionamento devem ser respeitadas. Então, meu aluno, essa aula de hoje foi simplesmente para você ter uma noção do que é uma bomba e a aplicação dela e como deve ser um funcionamento simples, um contexto geral de aplicação disso aí. E aí, sabendo disso, a gente vai se preparar nas próximas aulas para poder estar fazendo um bom trabalho e entendendo melhor como é que faz o circuito, como é que coloca sensor, como é que faz os testes e assim por diante. Tudo isso vai ser muito importante. Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até a próxima aula.